Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, alunas. Essa é a nossa unidade 2 da disciplina de comportamento humano nas organizações. Nós voltamos aqui a contextualizar alguns conteúdos que nós vamos utilizar no decorrer dos estudos dessa disciplina. Nessa aula de hoje, nós vamos ver sobre comunicação organizacional, competência e ética e aprendizagem organizacional. Mas antes a gente vai também compreender e ler um pouquinho mais sobre o nosso estudo de caso. O estudo de caso e quando a equipe é um grupo. Dando continuidade, então, Carlos Fontana percebeu que a heterogeneidade técnica dificultava a delegação de tarefas com distribuição equânime e também a substituição entre os membros na realização das tarefas, de modo a evitar a interrupção do fluxo de trabalho e casos de afastamento. Ficava claro que o chefe precisava coordenar os trabalhos realizados individualmente, porque havia determinadas competências essenciais à tarefa que apenas alguns membros tinham. Um terceirizado e um estagiário tinham algum conhecimento de estatística e sabiam operar o software de análise de dados. Por outro lado, a habilidade de redação não era o forte daquele grupo, assim eram passadas exclusivamente para Ana Lúcia. Essas discrepâncias nas competências profissionais dificultavam a transformação do resultado em um produto coletivo e a valorização pessoal dos membros. Havia ainda incerteza sobre a permanência dos profissionais, o que gerava sentimento de instabilidade. Era preciso também considerar que os diferentes níveis salariais, em consequência das diferentes formas de acesso, fazia com que as expectativas e o comprometimento dos membros daquele setor fossem diferentes. Finalmente, o clima entre os colegas era amigável, sem grandes conflitos, mas era inegável que havia alguns graus diferenciados de comprometimento com o trabalho, de qualidade de trabalho realizado. Então, vamos ver aqui a sequência da história de Carlos dentro do serviço, do gerenciamento do serviço do setor público. Ele encontrou várias complexidades para se gerenciar, para se liderar dentro do grupo de trabalho que ele ficou incumbido de gerenciar. Competências diferenciadas, as pessoas tinham comprometimento diferente com o trabalho. Como será que você visualiza o que ele pode fazer para manter uma efetividade de trabalho e comprometimento mais elevado das pessoas que trabalham com ele? Vamos olhar então as situações que eu trouxe aqui hoje para você? Então a gente tem comunicação organizacional, é um dos problemas na equipe do Carlos. Uma comunicação organizacional que não funciona. A comunicação ela é definida como troca de informação entre um transmissor e um receptor e a inferência, percepção do significado entre os indivíduos. O que a gente pode considerar? Que o objetivo da comunicação eficaz é o entendimento. Então não adianta a gente comunicar. Não adianta a gente ficar preocupado só falar assim, eu falei para ele. A gente tem que se preocupar também sobre o que é entendido. A gente tem que ter um retorno, um feedback daquilo que foi comunicado. Então, eu tenho que correr atrás como gestor do quê? Da comunicação eficaz. Dentro do estudo de caso, eles têm problema na comunicação formal, né? Aquela comunicação que a instituição faz sobre os seus projetos, sobre os seus eventos, sobre suas etapas e suas metas. Eu tenho que ter uma comunicação clara e a comunicação clara precisa ser através de entendimento. Eu tenho que ter certeza que o outro me entendeu. Vamos continuar? Então, eu tenho também um conjunto de competências a ser liderado.
As competências são conhecimento, habilidade, atitude de quem é capaz de analisar e resolver um assunto ou executar determinada coisa. Então, se eu tenho tantas competências no meu ambiente de trabalho diferenciadas, eu como gestor, eu tenho que mapear, fazer levantamento dessas competências, conhecer qual a possibilidade de eu colocar as pessoas com as competências em locais corretos, onde ela vai ser mais produtiva e, no entanto, não só produtiva, mas realizada com aquilo que ela está fazendo. É importante a gente pensar isso dentro da dinâmica da gestão pública. Então, também é importante mais um item que eu convido você a olhar. Eu, quando tenho competências no ambiente de trabalho, quando eu tenho um grupo que tem várias possibilidades de eu, como gestor, trabalhar, eu posso produzir na minha organização a aprendizagem organizacional. A aprendizagem organizacional, ela ocorre em organizações que aprendem por meio de pessoas, de valores e sistemas que habilitam a mudar e melhorar continuamente o seu desempenho pelas lições e através das experiências. Então, eu faço um questionamento para você. Qual processo ou de que forma acontece um processo de aprendizagem dentro da organização que você trabalha? E como o Carlos, o gerente do nosso estudo de caso, ele poderia fazer isso acontecer dentro do ambiente de trabalho dele? Eles têm problemas de comunicação, eles têm competências variadas e únicas e individuais. E eu também, quando tenho competências individuais, uma pessoa só sabe fazer aquele serviço, eu como gestor, eu corro risco de ficar sem aquele know-how, sem aquele conhecimento, né? Como é que eu faço para essa competência ser compartilhada entre as pessoas que trabalham na minha equipe? Como é que eu faço para que essa competência ela seja compartilhada através do processo de aprendizagem organizacional? Então, eu tenho como gestor, como líder, de gerenciar isso e gerar condições para que as pessoas elas possam aprender dentro do trabalho e que isso ocorra de forma coletiva, colaborativa e de forma onde você vê o crescimento do comprometimento das pessoas no ambiente de trabalho da gestão pública. Então, eu gostaria de perguntar para você, deixar talvez uma pergunta para você pensar. Como eu faço isso no ambiente de trabalho que eu atuo? Eu espero que você tenha um aproveitamento excelente desse conhecimento e que você tenha também sucesso nos seus estudos. Educação à distância, mudando realidades.